Mais uma vez aqui agora, a introdução com o Gótico Maluco. Hoje é vídeo de polêmica. Eu sei que a galera gosta disso, né? A galera gosta de treta. Por isso que o pessoal assiste tanto as novelas da Globo, tá? Ai, você vai escrever, eu não assisto as novelas da Globo, mas já assistiu alguma vez na sua vida, tá? Os caras estão me tirando. Bem, hoje eu vim aqui para falar um negócio para você que não é necessariamente relacionado a concurso público, mas eu vou falar para você que tem filho, primo, sobrinho, ou sei lá, qualquer pessoa que está neste momento na escola, está ali estudando no ensino fundamental, no ensino médio. E eu vou falar principalmente para você que é aquela pessoa que tem uma ilusão de que a escola particular é sempre melhor. Eu vou contar um bastidor para você aqui agora que acontece em escolas particulares e aconteceu em uma escola particular muito famosa em que eu trabalhei e eu vim aqui para derrubar essa aqui para vocês, tá? Então, mais uma vez, tá no ar o Verdade Nua e Crua. O Carlão vai rodar a vinheta. Uau! Essa história tá lá atrás, né? Lá atrás no tempo, e ela me remete à reunião de professores, a chamada reunião pedagógica preparatória para o ano. Nós nos encontrávamos com a diretoria da escola e com os coordenadores da escola e o coordenador explicava qual era o fluxo das atividades na escola. Pois bem, havia o momento de falar sobre as provas, tá? Em um outro momento eu falo sobre como essas reuniões eram, o que falavam nessas reuniões. Isso aí eu vou deixar para o quadro Histórias de Professor, lá no Crônicas do Giz, que é todo domingão. Eu vou falar para você o que é que a galera comentava, né? O que era poderoso, o que era potente sobre as provas. Nós tínhamos um fluxo de provas que funcionava assim. O aluno fazia uma prova número 1 para ser avaliado dentro do bimestre, depois ele fazia uma prova número 2 para que ele fosse avaliado dentro do bimestre. Cada prova valendo até 100 pontos, certo? Muito bem. O que acontece? O aluno poderia fazer essa prova aqui, certo? Caso ele perdesse a oportunidade de fazer essa prova, faltou, teve algum problema, ele faria a prova substitutiva número 1 e também existia uma prova substitutiva número 2. Ok? Essas provas não poderiam ser provas dissertativas, ou seja, não poderiam ser provas em que o aluno tivesse que escrever, em que houvesse perguntas abertas. Por quê? Pela quantidade de alunos e para facilitar o processo de correção, isso deveria ser colocado com um gabarito eletrônico, que o aluno apenas preencheria para se acostumar a preencher gabarito para vestibular. Isso seria corrigido pela coordenação. Muito bem. Você fala, Pablo, mas até aí normal, toda escola tem prova 1, prova 2, né? Ou prova mensal, prova bimestral. Pois é, só que acontece, muitos alunos começaram a tirar notas baixas e para resolver esse problema, a coordenação sugeriu que se o cidadão fosse mal na P1 e na S1, houvesse o cancelamento dessa prova e aí ele faria a recuperação de nota 1 para recuperar a nota que ele tirou na primeira avaliação. O que também poderia acontecer na segunda etapa. Ele poderia fazer a recuperação da nota 2. Eu estou falando para você de colégio particular, aqueles de mensalidade cara, assim, sabe? Mensalidade mais de R$ 1.300 por mês, tá? Mensalidade por mês, né? Evidentemente. Pois é. Você fala, Pablo, mas eu acho que é uma solução interessante, porque afinal de contas o cara tem uma oportunidade de recuperar a sua nota, não é mesmo? Pois é. Agora eu vou falar para você sobre como é que os alunos começaram a se comportar em relação a isso. Bem, eles já sabiam que havia prova 1, substitutiva 1 e recuperação 1.
certo? Qual era a diferença entre a prova 1 e a substitutiva 1, certo? Isso por orientação da própria coordenação. Professores, não façam uma prova diferente. Peguem a questão número 1 e coloquem no lugar da questão número 2. A questão número 2 coloque no lugar da questão número 3. A 3 coloca no lugar da 4, assim sucessivamente. São 10 questões e a 10 você coloca no lugar da número 1. Apenas mude a ordem das questões. O que os alunos aprenderam a fazer? Faltavam na prova número 1, pegavam essa prova com um aluno que já tivesse feito e estudavam para fazer a substitutiva número 1. Outros alunos não tinham muita vontade de fazer essas provas. Aquele aluno que dorme em sala de aula. Pablo, tinha aluno que dormia na sala de aula? Com certeza. Tinha aluno que dormia da primeira à última aula, você nem enxergava a cara do cidadão. Ele ficava com o rosto todo amassado do material ou ele ficava Chico Xavier aqui durante a aula. Pois é, esses caras faziam a P1 e se davam mal, iam direto para a recuperação. Ou vinham para a S1 e também não tinham resultado. Aí a galera começou a fazer prova só na recuperação. Começou a aumentar muito o fluxo de alunos na recuperação. O problema é que você sabe muito bem, né? Se você for professor ou enfim, se você já mexeu com educação, o cara que não estuda, não importa se ele vai fazer essa prova ou essa prova. Ele vai mal. Então, de um ano para o outro, os alunos começaram a ter um desempenho muito baixo nessas provas de recuperação. O que é que isso significa? Que aquele aluno que teria a média só 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, ele começou a ter média 4, média 3, média 1, sim. Era possível, a gente que zerava as provas. Era muito comum, porque o cara não estudava. Então, qual foi a atitude que direção e coordenação tomaram, tá, para poder apresentar um resultado diferente? Eles resolveram maquiar as notas, mas não assim, dar a nota para o aluno. Eles resolveram fazer uma reunião com todos os professores e entregar a seguinte diretiva. Professor, a partir de agora, antes de o cidadão fazer a prova de recuperação, ele terá uma aula de recuperação. Essa aula vai durar 45 minutos e você vai ter que revisar todo o conteúdo que cairá na prova. De que maneira, professor, você vai revisar o conteúdo da prova? Você vai fazer assim, desse jeito. Tópico número 1, e aqui você vai colocar por extenso a resposta da questão, ou seja, a resposta da questão é a letra D, então você vai escrever o texto da letra D e apenas isso, para não confundir o cara. Questão 2, vai pegar a resposta. É o item que está na letra A, você vai escrever só o item que está na letra A e vai explicar só o item que está na letra A, para não confundir o cara. E aí ele vai ter a mesma coisa até a questão 10, certo? Ou seja, nessa aula de 45 minutos, o professor vai passar o tempo todo falando apenas sobre os elementos que estavam dentro da prova e que seriam como resposta. Pablo, mas isso é um absurdo. E piorou. Por quê? Porque muitos alunos faltavam à aula de recuperação e vinham apenas para a prova de recuperação. Tá? Muitos alunos vinham para a recuperação e não anotavam nada, não estavam nem aí, nem prestavam atenção na aula do professor, ficavam mexendo no celular. Então, qual foi a nova orientação? Professor, dê um jeito de em algum momento, em algum lugar dentro do quadro, você escrever o número de 1 a 10 e escrever assim, ó, C, A, B, D, A, C. Por quê? Para o aluno saber qual deve ser a sequência da resposta para que ele tire uma nota, se não 10, perto de 10. Além disso, na formulação das questões, isso era uma obrigatoriedade dentro da escola. Se você tiver 10 questões, 7 questões devem ser questões
fáceis, 2 questões médias, medianas e uma questão difícil. Se o aluno fizesse sua prova, mais da metade da turma tirasse uma nota baixa, você seria obrigado a refazer uma prova 1 novamente. Ou seja, nesse sistema, quem estava sendo avaliado era o professor e não o aluno. E essa escola sempre maquiou as notas dos alunos. Com isso, teve sempre muito aluno, porque quem ia para lá só tirava a nota máxima. Pablo, isso é revoltante. Pois é por isso que eu não trabalho mais lá, porque isso é revoltante. E aqui eu tô falando de uma escola que trabalha com nível médio, certo? Ensino de nível médio, que prepara o cara para vestibular, para Enem. Cara, então assim, ó, sempre que você for matricular o seu filho numa escola, sempre que você for acompanhar o processo, entenda que quem está ali na sala de aula com o seu filho é o professor e ele está fazendo o melhor que ele pode naquele momento com as ferramentas que ele tem. A sua conversa bem de perto tem que ser com coordenação e com a direção. E você, como pai ou responsável por um aluno que está no ensino médio, ou você como aluno do ensino médio, precisa exigir explicações sobre o processo avaliativo, aquilo que é utilizado, o porquê daquilo, certo? Mas você não vai para lá com pedras na mão. Você vai para a escola e fala: olá, eu queria falar com o coordenador. Perfeito. Eu tô vendo que meu filho fez essas provas, ou que eu vou fazer essas provas. O que é que está sendo avaliado aqui? Quais são os parâmetros utilizados para essa avaliação? Quais são os conteúdos aqui e qual a bibliografia? Você tem esse direito de pedir. Se for uma escola séria, ela apresentará. Você pode discutir isso com o diretor e com o coordenador. São os responsáveis pela direção da escola, pelo caminho da escola. Não adianta você ir para as redes sociais e xingar todo mundo, falar que a educação é uma piada, que ninguém investe na educação, se aquilo que já existe você sequer acompanha, sequer sabe como funciona. E fica o recado aqui: se você está na ilusão de que apenas pagar uma mensalidade altíssima garante o nível de ensino para o seu filho, você está extremamente enganado. Educação e ensino andam lado a lado. Isso depende muito da responsabilidade dos pais para acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Curtiu? Então vamos lá. Deixa o like, tá? Aliás, deixa o like aqui, faça sua inscrição no vídeo, certo? Porque nós estamos naquela meta de bater 1 milhão de inscritos no canal. Eu sei que você vai me ajudar, faça inscrição agora. Outra coisa, todo dia há vídeo novo aqui, então não perca seu tempo, tá? Vem pra cá, deixa o comentário e até a próxima. Um grande abraço, força guerreiro!